Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma Edificando e hoje com uma história incrível que vai te abençoar, que vai fortificar, que vai te edificar. Por isso fica comigo, que eu vou abordar esse homem de Deus com a sua história. Mais um aqui, podcast Edificando Vidas, com o presbítero Nilson Pereira, casado com Sandra Maria Gonçalves de Souza Pereira, sua filha Ellen Gonçalves Pereira, é empresário do ramo de montagem, congrega na igreja Avivamento Bíblico, situada no bairro Bom Clima, em Guarulhos, São Paulo. Presbítero Nilson, é um prazer tê-lo aqui, eu agradeço a sua vinda e sinto muito honrado de tê-lo aqui no nosso podcast Edificando Vidas. Aleluias, eu agradeço muito a oportunidade, primeira vez, e o coração está cheio de prazer de estar glorificando ao nome do Senhor Jesus e conhecer vocês, porque vocês foi algo que apareceu ali naquela obra e eu só tenho que glorificar ao Pai. Porque tudo de bom vai acontecer, porque o meu Deus, Ele é um Deus que vai edificar muitas vidas. Aleluias. Amém. O presbítero Nilson, então vamos começar da história de vida antes do senhor conhecer o Evangelho. O senhor não nasce no berço evangélico. Não. Aí o senhor é natural de onde? Petrolina De Goiás, aí tem o pai do senhor, a mãe. Quantos irmãos que são? Nós somos 10 irmãos. 10. Hoje somos 9. São todos homens. 7 homens e 2 mulheres. Meu pai, natural de Goiás, minha mãe, natural da Bahia. Aí se conheceram. Aí se conheceram e 33 anos que eu estou em São Paulo. Então, são bastante tempo corrido. Mas o Senhor já tinha um propósito muito grande na minha vida, porque aos poucos vocês vão conhecer o que Deus fez e o que Deus faz. Deus faz. Mas o senhor lá em Goiás é o caçula, Eu sou o terceiro da família. Terceiro filho. Como que funcionava lá o trabalho? Era roça? Era uma empresa? Não, irmão. Nós viemos da roça. Como nós éramos muitos irmãos, família pobre, saímos do estado do interior de Goiás, fomos viver em Goiânia, com muita dificuldade na capital. Então o que acontece? Dificuldade todo mundo passa, mas a nossa dificuldade foi de acordo que a gente foi vivendo, mas o meu Deus, Ele é um Deus que vai nos fortalecendo a cada dia mais. Meus pais, muito trabalhador, muito digno, porque a dignidade ela vem, e meus pais foram muito dignos, que deu um exemplo de vida para nós. Não foi fácil, porque meus pais, família pobre. Então, minha mãe, vou contar um pouquinho do decorrer da vida da minha mãe. Minha mãe foi muito guerreira. Minha mãe foi varredora de rua, ela trabalhou na prefeitura de Goiânia. Meu pai é lavrador, meu pai mexia com roça. Na roça. E passado uns bom tempo, meu pai se ausentou do lar. Então minha mãe foi o pai e a mãe. Se ausentou, saiu. Largo. Saiu de casa. Isto. Meu pai saiu de casa, então só ficou minha mãe. Cuidando dos 10 filhos. Cuidando dos 10 filhos. Mas olha, irmão, é uma coisa que eu aprendi, que Deus diz primeiramente: honra teu pai e a tua mãe, que eu prolongarei os dias seu na terra. E eu nunca deixei de honrar meus pais. Eu nunca quis saber o que aconteceu entre meu pai e minha mãe. Por que ele foi embora? Porque ele foi embora. Não houve traição nem de um lado nem do outro. Minha mãe, uma mulher guerreira, batalhadora. Honesta. E minha mãe foi pai e mãe. Pai e mãe. Aí nesse período fica quanto tempo? 30 anos, irmão. Que o pai do senhor foi embora e não voltou. 30 anos. E a mãe cuidando disso. De todo mundo.
E aí o meu irmão mais velho foi, casou, a minha irmã casou, e aí ficou eu para cuidar da família. E, irmão, eu vou entrar um pouquinho na parte evangélica aí, viu, irmãos? O meu Deus é lindo demais, irmão. E minha mãe frequentava o centro espírita. Minha mãe, ela chegou quase no último estágio ao espiritismo. E naquele momento ali, minha mãe sempre frequentava e a nossa vida era muito perturbada, irmão. Sim. E aí naquele momento ali, quando eu vi ali que meu pai saiu de casa, minha mãe ficou ali, meu irmão casou, ficou eu para cuidar. Irmão, toda a vida eu fui uma pessoa que não desprezei meus pais em momento nenhum. E ali eu lutei. Eu cuidei da minha mãe, tudo que eu fazia era para minha casa, para minha mãe, para meus irmãos, até no momento de eu casar. Mas Deus foi tão bom que quando eu casei, eu deixei outro no meu lugar. E ali quando eu fui casar, irmão, que eu comecei a namorar com a minha esposa, antes de eu casar, eu me converti. Eu tive um encontro com Deus. E a minha esposa é filha de missionária, irmãos. E a minha esposa nunca chegou aos pés do Senhor. Que coisa! A minha sogra sempre ali lutando para a filha se converter, e não, irmão. Então acontece, quando eu casei, eu me converti, e quando eu casei, a minha esposa se converteu. Nós descemos as águas juntos. Mas como que foi o encontro do senhor com Jesus? Com Jesus? Foi um convite, foi um louvor, irmãos, uma palavra? O convite para Jesus. Quando eu me converti, foi um homem abençoado. Abençoado. Esse homem, eu sei que eu fiquei sabendo que o Senhor recolheu ele. Tá. Esse homem, ele me desafiou. Esse homem me desafiou. Eu estava namorando com a minha esposa na época, e eu cheguei na casa da minha futura esposa, na minha sogra ali, ele me desafiou. Ele chegou em mim e disse para mim assim, irmãos, como hoje, como está eu e o Senhor na presença assim, eu disse, se você for homem, se você é homem, você aceita esse Jesus que eu sirvo? Eu disse, comigo mesmo, eu aceito. Mas na lata, sim? Na lata, meu irmão, eu aceito esse Jesus. Irmãos, para mim hoje, foi o melhor desafio que eu fiz na minha vida. Irmãos, eu sinto meu corpo tremer. Porque quando naquele momento que eu aceitei Jesus, irmão, eu pude ver assim que Deus mudou a minha vida. Irmãos, eu era perdido. Mas Jesus me achou. Amém. Eu era perdido não no mundo das drogas. Eu não tinha envolvimento com droga. Mas meu mundo era perdido na prostituição, na bebida. Então eu tinha tudo e não tinha nada. Porque o diabo te dá tudo. E no mesmo momento você não tem nada. Não tem nada. Você tem alegria, mas você não tem paz. Você tem dinheiro, mas você não tem felicidade. Então eu tinha tudo, mas não tinha nada, irmãos. E hoje eu não posso ter nada, mas eu tenho Cristo. Tem tudo. Eu tenho tudo. A maior riqueza Ele me deu. Ele me deu uma família. A maior riqueza é a vida eterna. Amém. Então isso que eu posso ver hoje. Quando aquele homem, irmão, me desafiou, eu pude ouvir dele. Ele disse, se você for homem. Eu falei, Senhor, mas é um desafio muito grande. Será que é tão difícil aceitar Jesus? Como que é viver com Jesus? Eu quero dizer para vocês, irmão, você está ouvindo e vai presenciar. Aceitar Jesus não é fácil. Viver com Jesus não é fácil. Você tem que largar todo o seu eu. Renúncia. Você tem que renunciar a tudo. Então, irmãos, não é de uma noite para o dia. Tenho 25 anos que eu vivo com Ele. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu sou apaixonado por Cristo. Eu sou um homem, irmãos, se Deus hoje me levar, eu vou feliz. Porque como diz Paulo, morrer com Cristo é lucro, irmão.
E hoje, irmão, se eu partir com Cristo, irmão, é a minha melhor felicidade. Porque eu ganhei muitas coisas. Eu ganhei vidas para Ele. Vidas o Senhor já recolheu. Mas hoje eu sou feliz. Porque, irmãos, naquele momento que eu aceitei aquele desafio, irmão, não foi fácil. Eu tive dias atribulados. Eu tive meses atribulados. Eu tive anos atribulados. Para tentar te tirar do foco. Para tirar do foco, irmão. Mas eu não perdi o foco. Eu não perdi o foco. Irmãos, tenho 25 anos que eu vivo caminhando com Ele. Aí o senhor, para não perder o fio, o senhor aceita esse desafio lá em Goiânia. Lá em Goiânia. E aí o senhor estabelece numa igreja lá. Não, irmão. Eu não tinha igreja, irmão. Eu não tinha igreja. Eu me converti ali naquele momento, aceitei Jesus e eu fiquei praticamente, só eu convertido e minha esposa não. Nós estávamos namorando. E minha esposa bebia na época. A minha esposa era filha de missionária. Minha sogra é uma missionária que é uma benção. É uma mulher usada por Deus. Então, irmão, naquele momento, quando eu me converti, e ali, irmãos, eu comecei a mostrar um caminho diferente para minha esposa. Então, precisou de eu aceitar a Cristo para minha esposa vir aos pés do Senhor. E ali nós viemos para São Paulo, e ali nós batizamos no avivamento bíblico. Eu até quero dizer para vocês, irmãos, que estão escutando, ali com muita insistência, teve uma irmã no avivamento bíblico em Guarulhos, num bairro chamado bairro do Santo Afonso, onde foi a minha primeira moradia. E que eu comecei a frequentar aquela igreja, no Santo Afonso, avivamento bíblico. Foi minha primeira igreja, até hoje eu estou no avivamento bíblico. E ali aquela irmãzinha todo dia ia na porta da minha casa. Então, como eu viajava, aquela irmãzinha todo dia, ela foi uma irmã insistente. Chama Irmã Lene. Todo dia ali na porta da minha casa, pregar para minha esposa. E eu já tinha me convertido, eu já tinha aceitado a Jesus, mas não tinha descido as águas, irmãos. E ali todo dia aquela irmã convidava a minha esposa, vai conhecer a igreja, vai conhecer a igreja. Irmão, nada melhor quando tem uma insistência. Aquela irmã, ela começou a bater. Como diz naquela palavra. Aquele irmão insistente, quando ele começou a bater na casa daquele homem, ele bateu, até que o homem abriu a porta. E ali foi aquela irmã. Ela bateu, e ali nós fomos conhecer o avivamento bíblico ali do Jardim Santo Afonso. E ali eu comecei a frequentar e comecei a gostar. E a esposa também. E a esposa começou a amar. E ali, irmão, nós descemos as águas no avivamento bíblico do Santo Afonso. Para a glória do Senhor. Nós estamos 25 anos na mesma igreja. Não na mesma igreja do Santo Afonso. Eu estou em bom clima hoje, porque eu mudei de bairro. Mas olha... Mas é o mesmo ministério. O mesmo ministério, irmão. Não foi fácil, irmão. E não é fácil. Porque a jornada, ela é dura. Mas é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá, irmãos, nos dá força, porque não é fácil. Não é fácil. Porque se alguém falar para mim que servia o Senhor, irmão, vai encontrar só maravilha, está enganado, irmão. Porque se fosse assim, irmão, todas as igrejas estavam cheias. Todo mundo estava na igreja. Mas não é fácil. Não é fácil. Então estamos aí, irmão. Aí vamos voltar lá então, Vácio, porque a gente já pulou etapa. O senhor já se converteu a esposa, mas aí o pai, passaram-se um tempo. Passou. O pai estava perdido, vamos dizer assim. Mas ninguém sabia onde ele estava. Ninguém sabia. E toda a vida, irmão, eu amo muito meus pais. Meus pais, para mim... Quando ele saiu de casa, o senhor tinha quantos anos? Eu estava com 23 anos. O meu irmão caçula tinha 5 aninhos. Nossa. E ali quando meu pai saiu de casa, irmão, foi um barco, porque nós era muito assim, dependente do meu pai. Nós trabalhávamos, todo mundo ajudava. E meu pai saiu de casa por
Coisas banais, irmão. Minha mãe toda a vida foi fiel, irmão. Minha mãe toda a vida foi fiel. Minha mãe é uma guerreira. E quando ele saiu, ele ficou 35 anos fora de casa. Mas aí, Vaso, não avisa ninguém. Não. Saiu? Não. E a roupa do corpo? Só com a roupa do corpo, irmão. Porque meu pai, eu vou dizer sério, irmão. Meu pai nunca teve amor em família. Nunca. Só que eu nunca deixei de amar meu pai. Eu não quis saber qual foi o motivo. E ele ficou 30 anos, irmão, longe de casa. Aí certo dia, eu estava morando já em São Paulo, eu não tinha casado ainda. Aí chegou, eu ia ficar noivo. Aí eu falei assim, gente, eu vou procurar meu pai. Eu quero meu pai no meu casamento. Eu quero meu pai no meu casamento. Aí minha mãe falou, meu filho, por que você vai fazer isso? Eu falei, mãe, eu preciso do meu pai. Eu quero meu pai. É meu pai, mãe. Aí eu passei, irmão, e cheguei em Goiânia e fui procurar meu pai ali por perto, na cidade vizinha. E certo dia, irmão, me deu vontade de falar, vou naquele lugar. E aí eu fui, irmão, procurar meu pai. E aí, como diz, o destino, ele te dá cada assim, decepção e cada alegria na sua vida, irmão. E ali eu fui procurar e de repente eu passei perto de um bar, numa rodovia, eu pude olhar naquele lugar e eu vi um senhor, cabecinha branca, debaixo de uma mesa de bilhar. Aí eu passei e vi aquele homem, eu 4 irmãos dentro do carro. Eu falei, é nosso pai. Meus irmãos disseram, não, você está enganado. Eu falei, é meu pai, gente. Aí eu dei o balão na cidade, voltei. Quando eu cheguei perto daquele barzinho, eu parei e disse, pai. Não. Ai, ele escutou eu falar pai. Ele levantou-se. Conheceu a voz. E conheceu minha voz e disse, filho, me perdoa. Nossa. Eu falei, pai, quem sou eu para perdoar o senhor, pai? Sou nada, pai. Eu não era crente, irmão. Eu não estava convertido. Eu tinha aceitado a Cristo, mas não era convertido ainda, irmão. Estava caminhando. E aí, irmão, quando eu vi que era ele me levou lá onde é que ele estava. Eu falei, Senhor. Eu falei, pai, eu vim aqui para convidar o senhor para o meu casamento, pai. Você vai casar? Eu falei, vou, pai. E aí, irmão, eu pude ter a alegria de ter meu pai ali no altar comigo. Ele e minha mãe. A minha mãe não queria. Eu falei, não, mãe, não é levar. Aí o senhor nem questionou nada ele. Não, irmão, eu jamais ia. E ele estava morando em algum lugar? Sozinho, irmão, trabalhando numa fazenda. Ah, tá. Caseiro, irmão. Caseiro. Então ali, irmão, foi no momento que eu pude ver meu pai ali e ver a situação que ele estava. Meu pai estava jogado. Aí quando ele saiu dessa fazenda, ele foi para outro lugar. No mesmo momento, irmão, ele não voltou com a gente. Ele não quis se aproximar. E aí eu pude falar, pai, mas por que o senhor veio nessa vida? Eu falei, filho, não quis falar nada. Aí eu fui, passado uns tempos, ele desapareceu de novo, irmão. Aí eu casado, eu falei, não, eu vou abençoar meu pai. Porque não é justo. E tudo que eu tenho pedido para Deus, irmão, Deus tem me dado. E aí aí eu já me converti, já desci nas águas, eu e minha esposa, e a minha vida começou a caminhar, irmão. Começou a caminhar. Deus me deu e Deus tirou. Deus foi me dando e Deus foi tirando. Mas não foi Deus tirando, viu, irmão? Não pensa dessa maneira. Deus te dá, mas algo quer tirar aquilo que Deus te deu. E ali, irmão, eu pude ver que Deus era comigo. Deus, ele foi me dando e eu fui falando com Deus. E certo dia eu falei, Senhor, me abençoa, pai. Eu quero abençoar meu pai. Eu quero dar uma morada para o meu pai. E ali, irmão, naquele momento, quando eu comecei, Deus começou a me dar as coisas, começou a dar bens materiais para mim, eu comecei a perceber, falei, não, Senhor, eu vou fazer algo para o meu pai. Aí um dia eu fui, achei meu pai novamente. Eu achei meu pai jogado, irmão, numa casinha, numa tapera, que nem telhado tinha. Ele não tinha cama para dormir. Quando eu encontrei ele, eu falei, Senhor, eu vou comprar uma cama para meu pai, dormir dignamente. Aí eu voltei na cidade, comprei uma cama, comprei um colchão, levei para ele. Eu pude ver a alegria do meu pai. Meu pai cobria a caminha dele com plástico. À noite, quando ele ia sair para trabalhar nas roças, ele ia cobrir a cama com plástico. E não tinha telhado. Lá em Goiânia. Aí eu peguei e falei, não, eu vou comprar um sítio, pai. O senhor vai me dar condições. Aí eu fui, irmão, comprei um sítio. E falei, pai, a partir de hoje, o senhor vai ter um lugar para viver. Eu vou abençoar o senhor, pai. Aí eu comprei, fui lá, recolhi todas as coisas, que eu não tinha nada, irmão.
Ele tinha a cama que eu tinha dado para ele. Uhum. A única coisa que ele tinha era a cama. Peguei a cama dele, coloquei no meu carro. Quando eu cheguei, ele falou, pai, você vai viver aqui. Ele falou, filho, isso aqui é para mim viver. Eu falei, até os últimos dias da vida do Senhor. Então, irmãos, eu quero falar para vocês. Honra teu pai. Não importa o que fez. Não importa o que aconteceu, nem o que vai acontecer, irmão. Quem somos nós para julgar? Quem sou eu para julgar? Então, irmão, naquele momento eu abençoei meu pai. E hoje, meu pai, quando meu pai foi viver com o que eu tinha colocado ele, meu pai tinha 65 anos. Já era idoso. Uhum. Hoje meu pai tem 92 anos. Glória. 92 anos. Hoje meu pai depende de tudo de nós. Meu pai depende hoje do plano de saúde da minha mãe. A minha mãe, mesmo, não é separada. Minha mãe não é separada do meu pai até hoje. Se minha mãe for somar hoje, a minha mãe não é divorciada, não é nada. No documento deles hoje, até hoje, consta casado. 62 anos de casado, irmão. Então, é uma história muito bonita. E aí, irmão, eu pude ver o que Deus fez. Eu pude entrar, vim para São Paulo. Aí a sua vida foi mudando prosperamente. Irmãos, eu não tinha nada. O senhor começou na roça lá, aí como que foi a decisão de vir para São Paulo? Eu arrumei o serviço, como é que foi? Irmão, foi assim. Eu trabalhava em Goiânia e eu era soldador. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar com uma empresa. Aí eu vim para São Paulo, fiquei mais ou menos uns 4 anos trabalhando em São Paulo e o nosso patrão foi assassinado em São Paulo. E aí, como teve essa viravolta do nosso patrão ser assassinado, e aí eu voltei para Goiânia. E aí, como eu estava em Goiânia trabalhando, de repente um rapaz me ligou, perguntou se eu queria vir para São Paulo para montar uma empresa. Aí eu vim para São Paulo, voltei. Eu era solteiro ainda, irmão, quando eu vim para São Paulo. Aí, quando eu montei a empresa, irmão, eu fui muito prejudicado, porque eu perdi tudo que eu tinha montado na minha empresa na época. Eu tive uma sociedade que o cara usou meu nome, e tudo que eu tinha feito na sociedade eu perdi. Eu tinha uma empresa muito bem montada, eu tinha muito equipamento, eu tinha vários equipamentos, muita obra fechada. Só que eu perdi tudo, irmão. Eu perdi tudo. Aí foi logo que foi quando eu me converti. Aí Deus mudou o cativeiro. Aí Deus mudou tudo, irmão. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a montar essa empresa novamente. Eu tive proposta, um empresário muito forte em São Paulo fez um desafio para mim, perguntou se eu tinha condições de abrir uma empresa para que eu pudesse ter condições de fazer manutenção na empresa dele. Muito grande. E aí eu fui abençoado através desse homem. Aí eu montei essa empresa, mas irmãos, não foi fácil. Tudo aquilo que eu montei, que eu tive na minha empresa antes, eu tive que viver 20 anos pagando dívida da antiga empresa. E sendo, irmãos, e aí foi uma prova, irmão. Eu mostro para vocês que foi uma prova. Porque esses 20 anos, no caminho do evangelho, não foi fácil. Porque Deus dava, o diabo tomava. Deus dava, o diabo tirava. Mas aí, irmãos, eu sempre permaneci firme. Eu nunca murmurei. Eu nunca questionei. Nunca questionei. Eu falava com Deus. Somente eu falava com Deus. Irmãos, eu tinha intimidade. Eu tenho intimidade com meu Deus. E sempre eu falava com Deus. Falei, Senhor, eu quero ser abençoado. E aí, irmão, eu quero explicar para vocês uma coisa. Ouve o que Deus tem para falar. E sempre eu falava, Senhor, eu quero ser abençoado, Pai. Eu quero ser próspero. Porque um dia eu quero ser útil na tua obra. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Porque eu não quero depender. Irmãos, ouve essa palavra. Eu não quero depender de chegar num irmão, em uma igreja, que vive através do dízimo e das ofertas dos irmãos. E chegar e falar para o irmão, eu quero R$50 para ir em tal lugar pregar e levar a tua palavra. Irmão, sempre eu falava com Deus, Senhor, eu quero ser próspero, porque no dia que eu parar de trabalhar, eu quero viver daquilo que o Senhor me deu. Eu quero levar a tua palavra. Eu quero evangelizar.
Sabe por quê, irmãos? Porque os meus, o ser, eu quero ser bem discreto, irmão. Irmãos, eu tenho sede de ganhar almas para o Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos hoje, quantas pessoas estão cobrando para levar o evangelho. Tá, bastante. Não é, varão? Bastante. Irmão, isso me dói. Eu vou voltar um pouquinho na sua palavra, uns dias atrás. De graça recebei. Nós recebemos de graça, irmão. Por que nós devemos cobrar, irmão? Então, irmãos, Deus foi me dando gradativamente aquilo que eu sempre pedi. E Deus me deu, varão. Deus me deu. Deus me deu. Irmãos, hoje eu posso falar para você assim hoje. Se eu parar hoje, eu vivo. Tranquilo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Nada é meu. Eu não tenho nada. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Estamos de passagem, né, mano? Irmão, somos mordomos. Exatamente. Se nós somos mordomos, o que nós devemos fazer? Cuidar, não é? Cuidar. Porque se nós somos mordomos, nós cuidamos do quê? Porque é dele. É dele. Nada eu tenho. O que Jó disse? Nu eu vim, nu eu tornarei para lá. Exatamente. Bendito seja o nome dele, irmão. Exatamente. Então por que eu tenho que falar que é meu? Eu não tenho nada. Eu tenho dia. Eu tenho dia. Talvez nem o dia nós temos. Então, irmão, eu quero dizer para você nesta noite, irmão. É muito gratificante saber que Deus, quando Ele entra no negócio, Ele entra no negócio. Mas quando você dá liberdade para Ele. Exatamente. Quando você não dá liberdade para Ele, irmão, acabou. E Deus dá para aquele que é merecedor. Porque quando você não merece, irmão, Deus não te dá. Eu digo isso para você de experiência. Porque a riqueza é dom de Deus. Pertence a Ele a riqueza. Mas se Deus achar que você não é merecedor, Ele não te dá, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque se Ele te der, muitas pessoas recebem riqueza, mas Ele abandonam o Senhor. Exatamente. Foi como Salomão disse. Quero sabedoria e entendimento. Salomão foi um dos mais sábios que já teve, irmão. Salomão, ele quis sabedoria para quê? Para administrar aquele povo. Então, muitas vezes, irmãos, Deus pode te dar muitas coisas, mas, irmão, Deus te dá, de repente você abandona Deus. E faz muito isso. E faz. Eu conheço pessoas que fez isso. Faz. Pede carro para ir na igreja. Eu quero um carro para ir na igreja. Deus abençoa, ele compra o carro, mas não aparece na igreja. Irmãos, eu pude presenciar irmãos pedir o carro. Deus deu o carro. Depois Deus lançou um ladrão para ir roubar o carro dele. Deus faz isso, irmão. Irmãos, eu já presenciei tantas as coisas, irmãos. Eu já tive comércio em Goiânia. Mas, irmãos, eu já pude presenciar o Senhor. Irmão, teve um certo homem uma vez que chegou no meu estabelecimento em Goiânia, eu sentado na porta de um supermercado que eu tinha. E chegou um vendedor, papapá, conversando comigo, ele não sabia que eu era o dono. Ele disse, quem é o dono daqui? Eu falei, rapaz, não sei quem é o dono. Mas, não é seu? Eu falei, não. Mas de quem é? Eu falei assim, é dele. É dele. Tudo é dele. Eu só estou tomando conta. Irmãos, aquele homem ele pode ouvir a minha palavra e foi embora. Ele passou o dia todinho. Ele voltou à tarde para conversar comigo. Ele era um crente. Ele é um crente. Ele voltou e disse, eu nunca ouvi isso na minha vida. Tá vendo? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós traz o eu para nossa vida. Exatamente. Nós não somos nada, irmão. Tudo é dele, tudo é para ele. Irmãos, eu glorifico ao Senhor porque, olha, irmãos, muitas pessoas chegam em mim assim e perguntam. Certo dia eu fui abastecer meu carro, o cara disse, você veio abastecer o carro do patrão? Eu falei, vim. Eu estava todo sujo. Vim. Então, irmãos, não é meu, irmão. Se ele me perguntasse de quem era, o patrão é ele. O patrão é meu Deus. Tudo é dele. Então, irmão, eu glorifico ao Senhor, irmão, porque, irmãos, Deus me deu, Deus vai me dar e Deus vai me dar.
Não é porque eu quero, não é porque eu tenho pedido, porque eu já tenho falado com o Senhor, eu não quero mais, eu não preciso mais. Mas, irmão, quando você é fiel ao Senhor, o Senhor ele vai te dar cada dia mais. Cada dia mais, exatamente. Porque muitas vezes, irmão, Deus te dá, mas você não quer dividir. Mas o Senhor tem me dado e eu sei dividir com aquilo que Ele me deu. Eu não quero só para a minha pessoa. Você entendeu, Vasco? Entendi. Então, muitas vezes, irmão, o Senhor tem te dado, mas você tem achado que Ele te dá só para você. Não. Aprende a dividir aquilo que Deus te deu. Na verdade, é um teste do próprio Deus, né? Vamos ver se Ele é fiel no pouco, dividindo com o que Paulo diz? Eu aprendi a viver no pouco e no muito. Então, muitas vezes, irmãos, eu aprendi a viver, irmão, com tudo que o Senhor tem me dado. Muitas vezes, irmão, pessoas falam para mim assim, rapaz, como é bonito ver a sua pessoa assim. Você não mudou. Irmãos, eu conheço pessoas ricas que é totalmente diferente, mas não. Deus, irmão, eu posso falar para você, eu sou rico, mas a minha maior riqueza é Cristo. Porque eu quero dizer uma coisa nessa noite, irmão. Se eu morrer, eu não vou levar nada comigo. Eu não levo nada. E pro mesmo buraco que vai um, vai o outro. Varão, nós não levamos nada. Exatamente. Se alguém não vestir uma roupa em você, você vai sem roupa, como o Jó disse. Nu eu vim, nu tornarei para lá. Então, muitas vezes, irmãos, o que dói muito hoje é na casa do Senhor. Crentes que não tem nada, talvez tenha um grauzinho maior, Não. tenta pisar nas pessoas. Exatamente. Dentro da igreja. Tem bastante. Então, irmão, é o que nós precisamos hoje. Ter humildade. Humildade. Que está faltando dentro das igrejas. Isso dói muito. Porque, olha, irmãos, eu não sou melhor nem do mais pequeno da igreja, eu não sou melhor. Somos iguais. Perante o nosso Deus, nós somos iguais. Não é, meu irmão? Correto. Então isso dói muito hoje, de você entrar numa igreja e você ver que pessoas acham porque tem um grauzinho melhor dentro da igreja. Irmão. É o dinheiro, ou é estudo, ou é uma capacidade um pouquinho a mais que o outro. E ainda expõe isso, né? Expõe. Ele não fica para si. Que na verdade a humildade está aí, né? Eu tenho, eu consigo, eu estudei, mas fica para si. Ninguém sabe. É que não é bom. A humildade prevalece no irmão. Ninguém fala nada que o irmão é um empresário. Louvado seja Deus. Porque o irmão é humilde e continua sendo humilde. Aleluia. E é isso que Deus está procurando, é isso que o povo tem que aprender, é isso que nós temos que aprender, principalmente com o Senhor. Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui. Na minha rua tinha um senhor chamado São Antônio. E esse senhor não era crente. E a mulher dele era crente. E olha, irmão, eu amo da maneira que Deus ele tem cuidado de mim. Irmãos, eu nunca cresci pisando nas pessoas. Eu nunca ganhei dinheiro humilhando as pessoas. Eu nunca explorei o suor de um trabalhador. Nunca. Então, irmão, se Deus tem me dado, é com dignidade. E aí, certo dia, eu passando na rua, esse irmão me chamou, irmão Deus, vem aqui. Ele gostava demais de mim. Aí eu passei, e todo dia eu passava. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, irmão Deus, você me chamava de irmão Deus. Todo dia eu passava. Eu voltava, ele era um serralheiro, ele fabricava grade na rua. E todo dia eu passava. Aí um dia ele me chamou, irmão Deus, faz favor. Eu fui, irmão. Irmão, eu te admiro. Por que, seu Antônio? Você sabe por quê? Porque o endemoniado de um crente passou aqui e falou que se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. E eu, com a minha sabedoria, eu disse, irmão? Falei, irmão. Falei, irmão, sabe por que isso? É falta de sabedoria. Ele falou, pois é, irmão Deus, você é um crente. O senhor nunca veio aqui e me falou uma palavra dessa. Eu falei, não, irmão, eu jamais vou falar que o senhor vai para o inferno. Sabe por quê? Até mesmo eu, com meus erros, posso ir para o inferno.
Por que eu vou chegar no Senhor e falar que o Senhor vai para o inferno se eu não aceitar Jesus? Irmãos, aquele dia eu pude ver que Deus foi na minha vida. Irmãos, certo dia, aquele homem, ele veio adoecer. Câncer terminal. E um dia eu estava em casa, a mulher dele bateu. Irmão Nilson, falei, pois não, irmão. O meu marido quer que você vá lá em casa. Ele está com 10 dias que não levanta da cama. Ele tá bom, irmão, fala para ele que eu estou descendo lá. Eu troquei de roupa para descer e cheguei lá. Quando eu cheguei, irmão, eu pude ver a cova aberta. Eu vi a cova, eu vi uma cova aberta assim, falei, Senhor, vai recolher, pai. Porque olha, irmãos, eu não quero falar para você, eu não quero dizer para você aquilo que eu não sinto. Quando o meu Deus me mostra as coisas, eu vejo porque o meu Deus, eu tenho intimidade com o meu Deus. Exatamente. Aí eu pude ver a cova ali, eu pude ver ali, falei, Senhor, vai recolher, pai. Quando eu cheguei, irmão, aquele homem levantou, estava com 15 dias que não comia e não levantava. E eu pude falar assim, quando ele me viu, eu disse, eu vou levantar, irmão Deus, eu quero te dar um abraço. Irmão, aquilo eu pude ver a felicidade. E naquele dia, irmão, aquele homem não era crente, aquele homem aceitou Jesus na ânsia da morte, irmão. Aquele homem levantou ali, aceitou Jesus. No outro dia ele foi recolhido, o Senhor recolheu ele, irmão. Mas eu pude ver, irmão, que Deus, o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nossa. Irmão, se eu não fosse uma pessoa ali, eu tivesse sabedoria e falar para ele, irmão Antônio, ele falou o seguinte, como aquele homem disse, se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Eu podia ter perdido aquele homem. Eu podia perder aquele homem, a salvação dele, irmão. Podia. Então, irmão, naquele momento eu pude ver que Deus, Ele é Deus. E o que está faltando muito hoje, irmãos, é isso. Exatamente. Eu vou contar um testemunho pequeno aqui. Uma vez aconteceu, um pastor, ele foi fazer uma visita na casa de uma pessoa, uma senhora, e tinha várias imagens na casa da senhora. E aí ele, de tanto ir lá fazer culto, a orar, ele decorou as imagens. Decorou as imagens, tal. Aí um certo dia ele foi lá e estava faltando uma imagem. Ele falou, tá faltando um maguinho. Tal. Ele foi lá no mercado, comprou a imagem que estava faltando, que ela tinha perdido, quebrou, não lembro. E colocou lá no lugar para ela, lá, essa imagem que estava faltando. Aí para muitos, né, o que esse cara fez, idolatria e coisa e tal. Mas aí essa mulher, ela reconheceu esse homem, aceitou a Cristo, mudou a história da mulher pela atitude desse homem. Então, o que eu estou falando, não adianta agir com ignorância. Tira isso, tem pessoas que vai, se daí, não, tal. E aí você perde uma alma e pior, você vai ter que dar conta dessa alma quando nós encontrarmos com Cristo. Então, o pastor fez eu lembrar dessa história com a tua história. E olha, irmão, agora, há 1 ano e pouco faleceu um pastor que eu ganhei para Jesus. Esse rapaz, ele odiava crente. É por isso que eu falo, irmão. Você tem que ser exemplo aonde você estiver. Porque dentro da igreja, irmão, é a coisa mais fácil do mundo você ser crente. Ser crente, exatamente. Você tem que dar exemplo, é fora. É no seu trabalho, é na rua, no seu passeio, aonde você está. Então isso, irmão, é muito gratificante. E eu conheci esse rapaz que veio trabalhar, ele veio da Bahia. Ele odiava a crente. Ele tinha um boteco, um bar, numa favela em São Paulo. Quando um crente vinha para evangelizar, ele colocava o som mais alto na caixa para o crente desviar e não entrar no bar dele. Mas, irmão, para a honra e glória do Senhor, esse cara veio trabalhar para mim. Deus é fiel, irmão. Esse rapaz veio trabalhar para mim. E nele estava passando necessidade. Esse rapaz não tinha onde morar. Quando ele veio trabalhar para mim, eu falei para ele, eu te convido você para ir na minha igreja. Ele estava trabalhando para mim uns dias de empreiteiro, chamava irmão Renildo. Pela graça do Senhor, o Senhor recolheu ele em Cristo Jesus, pastor. Irmãos, esse rapaz foi na minha igreja. No dia do apelo, que nós fizemos um apelo, ele se converteu, aceitou Jesus, desceu as águas. Olha que benção.
Irmãos, esse homem, ele foi para os caminhos do Senhor. Deus trabalhou grandemente na vida dele, se transformou num pastor. Morreu em Cristo Jesus com câncer. Mas, irmãos, até na última hora, o Senhor recolheu ele rindo e orando. Irmão, eu pude ser uma pessoa abençoadora na vida dele. Irmão, eu quero dizer para você, seja uma pessoa abençoadora. É o que eu quero voltar atrás para qualquer um que estiver ouvindo neste momento, irmão. Se você tem ganhado, se Deus tem te dado para você, seja abençoador. Não guarda só para você. Irmãos, eu tenho aprendido muita coisa com isso. Eu me tornei uma pessoa bem-sucedida e abençoadora. Quando abençoava. Irmão, Deus tem me dado. Irmão, eu abro mão. Eu quero voltar a dizer para vocês, irmão. Eu amo a obra do Senhor. Eu amo a obra do Senhor. Irmãos, tudo que depender de mim, da minha pessoa, para abençoar a obra do Senhor, eu estou disposto a abençoar. Irmãos, em todo lugar que eu já passei, tem pessoas que estão começando a construir templo e falam comigo assim, aquilo queima aqui dentro da minha alma. Eu estava num certo lugar, num lugar a 1000 e tantos quilômetros de Goiânia, um cara disse, um irmão falando comigo lá, irmão, nós estamos construindo essa igreja, o que está faltando lá, irmão? Cimento. Por isso, quantos sacos de cimento estão? Irmão, 20 sacos. Por isso, então, vou mandar 20 sacos de cimento para vocês. Cheguei com ele, irmão, fui lá congregar numa igrejinha lá. Um dia lá, os irmãos falando na calçada, irmão, tá faltando, nós estamos fazendo uma rifa aqui para comprar cimento. Quantos sacos precisa fazer a sua calçada, irmão? Irmão, 10 sacos, tá? Vou mandar 13. Pronto. Irmãos, é a obra do Senhor, irmão. Irmãos, investe. Seja um investidor na obra do Senhor. Não tem melhor lugar para você investir, irmão. Sabe por quê, irmão? A obra do Senhor, a traça não come, o ladrão não rouba. Entendeu, meu irmão? Exatamente. Investe. Igual o que eu tô falando, investe. Reinvestir em... Porque o retorno é grande. Exatamente. Irmão, o retorno ninguém te toma, que é a vida eterna. Exatamente. É muito gratificante, irmão. Eu sempre costumo dizer aqui na igreja, principalmente, por exemplo, a pessoa quer tanto de Deus, que seja financeiro, E nada para Deus. mas não entrega para Deus nada. Nada, irmão. Não dá o seu melhor, não cultua como deveria cultuar e quer receber de Deus. Como pode isso? Irmão, eu vou ditar, você pegou uma palavra certa. Muitas vezes Deus, Ele não precisa do teu dinheiro. É, lógico. Mas Deus quer algo mais de você. Deus quer você mais, assim, disposto a adorar a Ele. Irmãos, eu sou um adorador, assim, que eu falo para todo mundo. Eu sou apaixonado por Cristo. Eu amo ao Senhor. Porque, irmãos, eu sou dependente 48 horas dEle. E tem momento que nós não fazemos nada para Ele. Nada. Como diz em Provérbio, o que Deus diz lá? Há tempo para tudo. E muitas vezes nós não fazemos nada para Ele. Nada, 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 nada. E queremos receber. E queremos receber, irmão. Muitas vezes nós cobramos dele. Mas o nosso Deus, Ele é tão lindo, irmão, que mesmo nós não fazendo nada, Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós os mínimos detalhes. E vai colocando as coisas nos pontos certos, né, Marão? Vai colocando, a gente pensa, é pouco, eu queria isso, eu queria aquilo, mas na verdade, isso que Deus entregou é para capacitar você para receber o melhor ou coisas maiores. Porque a gente quer aquilo que a gente quer na hora, tal. Mas, na verdade, eu tenho que querer aquilo que Deus tem para mim. Para eu amadurecer espiritualmente, para poder receber aquilo que Ele tem preparado ou aquilo que eu quero. Então eu amadureço. Eu estava contando também uma história da raiz da árvore. Uma árvore, ela cresce, a cada 1 centímetro que ela cresce, 6 de raiz ela cresce para baixo. Cada 6. Para resistir à altura dessa árvore, que será grande, aos ventos no ambiente que ela vive. Então a gente tem que estruturar a nossa vida primeiro
para receber aquilo que a gente Porque, quer. irmão, se aquela árvore ela não estiver enraizada, ela não vai ter um tronco sadio. E como aquela raiz não estiver enraizada, não tiver um tronco sadio, como é que ela vai suportar os galhos? Não tem como. Fora isso tem vento, chuva, sol, tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Eu preciso me estruturar. A minha vida espiritual, a minha vida emocional, familiar, eu preciso estruturar a minha vida para receber. E olha, irmão, eu vou dizer para vocês, nada. Irmão, tudo que Deus me deu, tudo que Deus tem me dado, e Deus tem falado para mim que vai me dar muito mais, irmão. Irmãos, nada tira o foco do meu Deus. Nada, irmão. Irmão, porque no dia que ele fala para mim assim, olha, eu vou tirar. É dele, irmão. No dia que ele fala assim, olha, eu vou tirar porque você não merece. Irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas olha, irmão, eu quero dizer para vocês nesta noite, através desse convite que vocês me fizeram, olha, irmão, eu pude ver e passar alguma coisa que o meu coração queima. Eu queria que todo mundo, irmão, no evangelho fosse dessa maneira. Que dedicasse mais, buscasse mais. A gente busca tão pouco. A gente dedica tão pouco para Ele. Verdade. A gente quer mais de Deus, e para Deus nada. Não é, irmão? Exatamente. Nós queremos tudo, nós queremos mais. E o Senhor vai, peraí, filho. Você não O que quer... você tem me dado? E aí, irmão, nós faz. Você entra numa igreja, as pessoas hoje, a adoração está muito longe. Está longe de Deus. As pessoas estão muito longe de Deus. E estão brincando com Deus. Estão brincando. Estão dizendo que é o Senhor que está falando. Mas Deus não está falando nada. Deus está no silêncio. Deus não fala dessa maneira. Deus não fala dessa maneira. O que é isso, varão? É emoção? Emoção. Como diz naquela palavra, Senhor, onde o Senhor foi, eu vou contigo. Irmão, aí o que o Senhor diz para ele? Eu não tenho lugar nem de esconder, nem de colocar minha cabeça para dormir. Eu não tenho lugar para mim descansar. Quer ir comigo, tem certeza? Tem certeza? Aí mas Senhor, eu vou com... Senhor, deixa eu enterrar os mortos. O que o Senhor disse? Olha, os mortos enterram os mortos. Irmãos, muitas vezes hoje as pessoas estão se convertendo, aceitando Jesus no emocional. Muitas pessoas, irmão. Eu quero dizer para você, irmãos, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, irmão, aquilo ardeu no meu coração. Aquilo que eu fazia errado, irmão, eu não tinha descido nas águas ainda. Vamos voltar lá atrás. Eu não tinha me convertido ainda. Eu só tinha aceitado a Cristo. E muitas vezes, irmãos, não sou eu que aceito a Cristo. É Cristo que nos aceita. Quem sou eu para aceitar a Cristo, irmão? Quem somos nós? É Ele que nos aceita com todas as nossas falhas, com todo o nosso erro. Irmão, quando eu aceitei, quando Ele me aceitou, ali eu pude ver uma mudança. Eu falei, Senhor, algo diferente está acontecendo. Deixava de fazer o que fazia. Eu deixei de fazer, irmão. O meu mundo era um mundo de prostituição, bebidas. Mas ali Ele pôde me mostrar para mim, por 6 metros, o historiador fala que tinha 6 metros de largura. Cabia uma casa. Tinha 12, são 12 portões de sentinelas. São 12 lugares. Irmão, tinha 34 pontos de sentinela guardando aquelas muralhas. Intransponível. Irmão, quem poderia? Como aquelas muralhas iam cair? Muitas pessoas, muitos escutaram. Josué é louco. Como que nós vamos derrubar essa muralha? Mas o Deus do impossível derruba qualquer muralha. Amém. O nosso Deus derruba qualquer muralha. Irmão, não olha para o tamanho da muralha que está na tua frente. Não tenha medo. Muitas vezes, irmãos, nós não crescemos, nós não somos vitoriosos, porque nós temos medo da muralha que está na nossa frente. Verdade. Josué não teve medo do tamanho da muralha. Irmãos, eu nunca tive medo. A minha esposa fala que eu sou louco. A minha esposa, homem, como é que você faz as coisas? Eu faço as coisas porque o meu Deus me dá direção. O meu Deus me dá sabedoria. Irmão, muitas vezes eu cheguei aqui nessa obra aqui e eu falei, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Irmãos, eu passei 40 dias aqui orando a madrugada.
Eu falava com Deus, Deus me acordava na madrugada, eu falava assim, eu quero, me acorda. Quando era 3 horas, eu cansado, eu pensava em levantar da cama, e o Espírito Santo falou assim, você não me chamou? Não. Levanta. Eu falava com Deus. Falei, Senhor, eu quero só que o Senhor dê sabedoria para essa obra andar, porque não é fácil. Eu pedi a sabedoria. Eu peço sabedoria para Ele. Eu peço sabedoria. Eu peço capacidade para Ele, que Ele me venha me capacitar a me lidar com as pessoas que estão lá dentro. Vidas estão ali dentro. Então, irmão, é isso que eu peço. Eu não tive medo da muralha. Eu não tenho medo da muralha, irmão. Porque, irmão, quando eu encaro uma muralha com Cristo, não tem muralha que vai me impedir eu passar por ela. E muitas vezes tem crente que está tendo medo de pequenas muralhas. Pequeno obstáculo. Verdade. São obstáculos que estão derrubando pessoas. E é simples de passar. É simples de passar, irmão. Só basta crer. Só basta colocar Ele na frente. Amém. Porque não tem muralha que Ele não possa derrubar, irmão. Não tem. Não tem, irmão. Então, só basta crer. Somente isso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que história fantástica. Aleluia. Deus tem abençoado o irmão prosperamente, Aleluia. Principalmente prosperamente, transformado vidas. Aleluia. E com essa transformação vem transformação de outras vidas. O irmão vem resgatando outras vidas. Aleluia. Como o irmão disse, eu recebo, mas eu também dou, eu também ajudo. E Deus é na vida do irmão. Aleluia. Cada dia, cada manhã, eu agradeço a Deus por ter conhecido o varão. Eu sinto muito honrado de tê-lo. Eu sempre digo para o Misael, eu até preguei uma vez, a gente precisa se conectar com a pessoa certa. Porque se você se conecta com a pessoa certa, tudo flui na sua vida. Em todas as áreas, não estou falando prosperamente não, em todas as áreas, espiritual, familiar, não importa a área, se você se conectar com a pessoa certa, a pessoa que tem Deus, a pessoa que é de Deus, a pessoa que está com Deus, tudo flui na sua vida. Irmãos, eu já pude ter com empresários famosos, que teve um empresário amigo que estava emprestando para ele, vocês estão debaixo das minhas asas? Eu falei, não, eu estou debaixo das asas do meu Deus, porque no dia que eu faltar, vocês vão passar nesse. Eu falei, não, filho, eu não sou dependente teu, eu sou dependente dele, eu sou dependente do meu Deus. Irmão, quando nós vivemos na dependência de Deus, o homem, eu sou dependente de mim mesmo. Não, irmão, não sou dependente de nada, eu sou dependente do meu Deus, eu dependo dele em tudo, eu dependo dele para viver, eu dependo dele para me respirar, eu dependo dele para tudo nessa vida, meu irmão, eu dependo dele para tudo nessa vida. E você vai me ver hoje aqui, irmão, um irmão Nilson, da maneira que você conheceu. Se você me ver em outro lugar, você vai ver o irmão Nilson do mesmo jeito. Amém. Aonde você me encontrar, meu irmão, aonde você me encontrar, Deus me fez uma pessoa de um jeito e você vai me conhecer do mesmo jeito. Não perdeu a essência. Não. Louvado seja Deus. Nada subiu por aqui, irmão. Amém. Nada. Amém. Tudo está no controle aqui. Amém. Deus tem me dado o controle de tudo. Amém. É igual nós Deus falamos. tem me dado o controle de tudo, varão. Quando nós falamos, a raiz de todos os males é o dinheiro. Não, o amor é o dinheiro. Irmãos, nós necessitamos do dinheiro para tudo. Mas quando você deixa o dinheiro te dominar, você acabou. Agora quando você domina o dinheiro, acabou. Irmão, você tem que ter domínio para tudo. Se você não tiver domínio próprio, você não faz nada. Não faz nada. Nada nessa vida. Nada. E Deus tem me dado, irmãos, e a minha essência nunca foi modificada. Diferente. Nada, irmão, nada. Eu tive amigos assim, rapaz, cara, como é que pode? Pessoas não têm nada, pessoas acham que é o bambambam, e você tem tanta coisa. E é humilde. Filho, isso aqui não é, eu não vou levar nada. Nada, irmão, nada dessa vida nós vamos levar. Mas, Vaso, tem outro detalhe também. Tem pessoas que abusam de pessoas como o senhor. Por exemplo, a humildade que o senhor tem, quer tirar alguma coisa ali, uma casquinha aqui, não tem isso? Demais da conta, meu irmão. Muitas pessoas já falaram desaforo, irmão. Mas muitas das vezes eu cheguei em casa assim, de eu chorar, falar com a minha esposa, homem, muda, como é que você aguenta? Eu falo, não, Deus tem um propósito na minha vida. Se eu vim para cá, porque Deus tem um propósito na minha vida. Se eu vim para São Paulo, Deus tem um propósito na minha vida. Lógico.
Então, irmão, nada sai do propósito de Deus, irmão. Nada. Irmãos, tem 33 anos que eu estou em São Paulo. Eu tenho pedido para Deus, Senhor, eu preciso de voltar para minha terra. Muitas pessoas me conheceram lá e muitas pessoas falaram, irmão Nilson, no dia que você voltar para cá e você dirigir uma igreja, eu me converto. Okay. Então, Deus tem um propósito na minha vida, varão. Você entendeu? Amigos do meu irmão, por quê? Aí eu volto atrás. A essência. A essência. É a mesma. Não queira ser bambambam nem melhor não. Porque, irmão, se eu tivesse mudado, se eu tivesse tido algo diferente, não ter mudado, não ter saído do que eu era, as pessoas não iam olhar para mim. Muitas pessoas olham para mim hoje e falam, como que Deus mudou sua vida assim, cara? Cara, eu me entreguei. Quando você se entrega é diferente. Agora, quando você não se entrega, não muda. Então, eu já pude ouvir. Meu irmão, assim, com os amigos dele, assim, no sentido que você vir para cá e você congregar aqui e você dirigir uma igreja, eu vou na sua igreja, eu vou me converter. Nossa, que bênção. Então, irmãos, eu pude, esse tempo atrás, eu pude uma igreja, tinha um pastor amigo meu. Ali eu estava pregando. Cheguei lá, me deu em cima da hora, como eu tenho falado, irmão. Eu não aceito pregação em cima da hora. Mas naquele dia, eu cheguei lá, ele disse, a palavra é sua. Eu falei, Senhor, mas eu não gosto disso aqui. A palavra é sua. E aí? Então um bom soldado tem que estar preparado. Mas, irmãos, mas não é dessa maneira. Eu subi no púlpito. Irmão, para a honra e glória. O irmão dele, perdido nas drogas. Nossa. O irmão, o pastor, não conseguiu ganhar para Jesus. Mas naquela noite, o Senhor me deu sabedoria. Com a minha simplicidade, ele se converteu e aceitou Jesus. Santo. E hoje, eu vou lá, ele me abraça e fala, cara, o que você fez aquele dia? Eu falei, não fiz nada. Não fiz nada. Foi o Espírito Santo que fez. Aí eu chego lá e eles, irmãos, é uma alegria tão grande, que quando eu estou lá em Goiânia, eles falam para mim, irmão Nilson, vai lá pregar, todo mundo ama a tua palavra, todo mundo ama da sua simplicidade, do seu jeito. Eu vou. Então, irmão, não deixe a essência de Jesus acabar na tua vida. Mudar. É a essência que todo crente tem que ter. Irmãos, nós nunca podemos deixar acabar. É você ter, é igual eu disse aquele dia, até falei pro varão ali, a intimidade com Deus. Intimidade. Tem intimidade com Deus. É o que Deus quer da gente, só intimidade. Não. Ele cria Adão e Eva e tinha todos os dias um relacionamento com Adão e Eva. Lindo. Todos os dias ele descia para conversar. E aí se perdeu isso. Quando aquela intimidade acabou, acabou. Quando Adão perdeu aquela intimidade, quando Jesus entrou, Adão, onde você está? Jesus sabia onde que Adão estava. Aleluia. Eu estou aqui, Senhor. Eu me escondi. E tem muitas pessoas escondendo Jesus, varão. Tem. Tem muitas pessoas escondendo. Muitas pessoas se convertem. Estão brincando atrás da palavra de Deus. Irmãos, eu não me escondo. E não precisa de mais nada. Eu não sou perfeito. Uhum. Eu sou um pecador. Sou falho. Quem não é falho? Todos. O único correto que veio nessa terra foi crucificado, irmão. Eu sou falho, irmão. Sou pecador. Somos entregues, irmão, todos os dias a pecar, irmão. Irmãos, eu passo naquela obra ali, vocês me veem ali, irmão, mas eu não sei maltratar ninguém. Eu choro. Teve dia de eu encostar num canto ali e eu falar com Deus, Senhor, por que tudo isso, Pai? Mas não. Aí eu levanto, aí o Senhor diz, eu te fortaleço. Então, irmão, esteja intimidade com Ele. Esteja intimidade com Ele. É só isso que nós precisamos. Não sai da presença dEle. Viva a palavra. Não se esconda atrás de uma Bíblia. Não se esconda. Tem muitos crentes escondendo atrás de Bíblia, irmão. Tem muitos crentes. Eu não vou lá hoje. Eu vou lá ser mais um na igreja. Se você vir para a igreja ser mais um, irmão, fica na tua casa. Fica na tua casa, é melhor. E aqueles que se procuram para um que se diz profeta? Não. Que, vai trazer revelação, fulano de tal vai e vai atrás. Irmãos, eu pude ver igreja cheia. Irmãos, eu vou dizer só uma coisinha que aconteceu. Eu fui pregar numa igreja em Goiânia, chegou lá, me deu a palavra, era campanha.
E o Espírito Santo mandou falar assim, fala pro povo, por que minha casa só fica cheia de campanha? Irmão, aí quando eu abri a boca, eu falei, irmão, peraí, por que a igreja só enche em campanha? Quando fora de campanha, a igreja está vazia. Irmãos, a igreja hoje só enche em campanha. Não põe uma placa bem grande hoje. Vai vir um pregador de tal lugar. Vai vir um profeta de tal lugar. Irmão, quero dizer para você nessa noite, você é um profeta. Nós somos profeta de Deus. Igreja enche, irmão, enche para ver um profeta. Chega ali, não é nem um profeta. Não traz profecia, só traz bofetada pro povo. E tira o dinheiro do povo. Irmão. Ô, varão, pelo amor de Deus, eu não aguento uma coisa dessa. Não dá. Eu não corro atrás disso, irmão. Fulano vai ser um pregador famoso. Irmão, que pregador famoso? Famoso é Jesus. É ele que é o pregador da noite. E que nem eles falam, eles correm atrás da fama. A fama correu atrás de Jesus. É o contrário. Irmão, a palavra está pronta. E muitos estão aqui dentro, irmão. Não precisa brincando. Mais. Brincando, irmão. Eu sinceramente, dói aqui dentro, irmão. Eu sinto dor quando eu vejo alguém brincando com a obra de Deus. Irmãos, eu não sou perfeito, eu não dou conta na casa de Deus todos os cultos. Eu não vou falar para você que eu vou todos os cultos, não dou conta. Porque eu necessito de trabalhar, e não é que eu necessito de trabalhar, mas é igual um pastor disse para mim, irmão Nilson, não é que Deus, você vai parar de trabalhar, sabe por quê, irmão Nilson? Muitas vidas dependem de você. Hoje eu vejo, irmão, quantas vidas estão ali naquela obra ali trabalhando, dependendo da minha vida. Se eu parar, muitas vidas vão necessitar da minha vida, irmão. Exatamente. Não é, Vaso? Exatamente. Então, irmão. É isso aí. E eu glorifico o Senhor. E eu agradeço muito por essa oportunidade, desse convite. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu agradeço por ter aceito. Aleluia. Eu agradeço por ter conhecido o Senhor, por estar trabalhando junto, Aleluia. Por ser o meu líder lá naquela obra. Eu agradeço muito que Deus tenha abençoado e continue abençoando a sua vida, a vida da sua casa, toda a sua família, todos os seus irmãos. Que seja próspero espiritualmente, Aleluia. Que seja próspero em todas as maneiras de ser, em todos os sentidos. Amém. Agradeço de coração. Agora, irmão, deixa um versículo aí para os que estão assistindo da palavra do Senhor. Irmão, eu vou deixar um versículo para todo mundo conhecido. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu verei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Somente isso. Se o meu povo chama pelo meu nome, muitos estão chamando por Deus, mas não está. Se humilhar, irmão. Se humilhe. Ore. Busque. Saia dos maus caminhos. Se converta de verdade. Aceita Jesus verdadeiramente, como diz. Ele vai perdoar os seus pecados e vai sarar a tua terra. Amém? Amém. Louvado e assim eu agradeço mais uma vez, que todos que vão assistir, que seja edificado, que seja abençoado, que seja tremendamente fortalecido, porque tem vidas que estão pensando em desistir. Com essa história, eu acredito que não vai desistir mais. Que abençoe sua vida e todos que vão assistir. Amém. E assim eu agradeço. Amém. Pronto.